Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos. A você que escolheu estar aqui conosco nessa manhã linda de sexta-feira para mais um estudo do Evangelho. Hoje nós daremos continuidade ao estudo das doenças da alma. Falamos na semana passada sobre a ansiedade e hoje falaremos sobre a depressão, ainda dentro do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Sejam todos muito bem-vindos. Eu peço a você que, se possível, vá para um lugar calmo, confortável. Bom dia, mãe. Bom dia, Marta. Sejam todos muito bem-vindos. Se possível, vá para um lugar confortável, tranquilo, que você possa se concentrar e viver aqui esse momento presente. Se entregue de corpo e alma a esse momento. Respire fundo, pausadamente, puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca, para que você oxigene seu cérebro e tire todos os pensamentos negativos. Imagine agora Jesus impondo as mãos sobre a sua cabeça e das mãos dele sai um raio de luz que vai se irradiando por todo o seu corpo. Imagine que essa luz tenha uma cor e que essa luz vai entrando pelo seu cérebro, tirando os pensamentos negativos, acalmando a sua mente atribulada. Vá em direção ao seu coração, tirando essa angústia, essa ansiedade que o aflige, tirando esse anseio, esse medo do futuro. Tudo isso vai saindo da sua mente e do seu coração. Peço a você ainda que imagine essa luz se irradiando por todo o seu corpo e indo em direção às suas pernas para que te dê força. A força que você precisa para enfrentar todos os obstáculos que porventura surgirem. Respire fundo mais uma vez. Imagine essa luz envolvendo a sua casa, indo em cada cômodo da sua casa, envolvendo seus familiares, envolvendo aquelas pessoas que você sabe que necessita dessa luz, para que seja envolvido desse amor, dessa energia boa do Espírito Santo, de Jesus Cristo, dos nossos mentores espirituais, dos nossos anjos guardiães que sempre nos acompanham. E que essa luz vá em direção a todos aqueles que estão nos hospitais, que precisam dessa luz para terem força para enfrentar as doenças, as frustrações e os obstáculos que surgirem. Que assim seja. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindos. Sejam acolhidos e abraçados. Bom dia, Terezinha. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos aqueles que chegaram depois. Hoje, então, nós vamos falar sobre a depressão. Na semana passada, nós falamos sobre a ansiedade, sobre essa doença da alma que tanto nos aflige. E hoje, ainda dentro do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, nós falaremos sobre a depressão. Nós vimos que as doenças, quando a gente pensa em doenças, a gente pensa em aflição, a gente pensa em sofrimento. E essas doenças têm causas. E Kardec nos ensina que as aflições, elas podem ter duas causas. Elas podem ser originadas por atos de vidas passadas, que pré-existem a essa encarnação, e também podem ter causas nessa vida, nessa encarnação. Podem ser originados por atitudes nossas decorrentes do nosso caráter, da nossa conduta. Então, todo ato nosso tem uma consequência. É a lei de ação e reação, lei de causa e efeito. E nós sofremos as consequências desses nossos atos. Bom dia, Patrícia, seja bem-vinda. E para o Espiritismo, nós vimos que a gente fala de doença, então a gente tem que pensar em saúde. E a saúde, para o Espiritismo, é o completo bem-estar biopsicossociológico e espiritual. Então, para termos saúde, numa acepção completa,
Nós temos que aliar fatores biológicos, o nosso corpo tem que estar muito bem, psicológicos, sociais, espirituais. Tudo isso influencia na nossa saúde, os fatores físicos, biológicos, psicológicos, sociais, o meio que a gente vive, como que está a nossa família, o nosso trabalho, e espirituais também. Tudo isso influencia em como nós estamos, em como nós reagimos às frustrações, aos sofrimentos. Bom dia, Carla, bom dia, Nuno. Então, nós começaremos agora a falar sobre a depressão. Porque nós vimos que a ansiedade é a mente no futuro. É a gente ficar preocupado com o que vai acontecer, sofrendo muitas vezes por algo que nem vai acontecer. Sem dormir, ansioso, frustrado, com o coração apertado, com o coração doendo. E a depressão, ela pode estar ligada à questão espiritual, a casos obsessivos, falta de substâncias químicas no corpo, mas também as nossas atitudes, que praticadas reiteradamente podem ocasionar um estado depressivo. E nós, como vimos que a ansiedade é a mente no passado, muitas vezes a depressão, a ansiedade é a mente no futuro, a depressão muitas vezes pode ser a mente no passado. Quando a gente fica remoendo, pensando em algo que aconteceu, por que não fez de outra forma, fica remoendo, revivendo momentos tristes, tudo isso gera uma depressão. Pensando que poderia ter feito algo diferente. Nós podemos ter em mente, nós temos que ter em mente que tudo que nós fazemos, naquele momento em que nós fazemos, daquele jeito que nós fazemos sempre o melhor que podemos. Se nós hoje pensamos que poderíamos ter feito diferente, isso ocorre porque nós mudamos com as experiências que adquirimos. Só faríamos diferente hoje porque passamos por tudo que passamos, pelas dificuldades, pelas frustrações, porque essas frustrações, tudo isso que nós passamos, nos faz mais fortes. E a dor, ela tem que ser considerada como fonte de crescimento, não como fonte de sofrimento. Então, o que passou, passou. Pare de ficar remoendo o passado, sofrendo. Se aquela pessoa, por que aquela pessoa fez isso comigo? E a gente fica remoendo, sofrendo, com mágoa, com ressentimento. Tire isso do coração. Bom dia, Bruno, seja bem-vindo. Então, a depressão, ela é uma doença gravíssima e em casos extremos, ela pode ocasionar inclusive o suicídio. Então é preciso ficar muito atento, é preciso ficar atento às pessoas à nossa volta, porque muitas vezes o que a pessoa precisa é de um carinho, precisa ser ouvida, precisa ser escutada, precisa de um abraço, para se sentir acolhida, para se sentir amada, porque a pessoa depressiva, ela acha que ninguém gosta dela, ela acha que está abandonada, mas saiba que existe, todas as pessoas te amam, as pessoas que estão ao seu redor te amam. Mesmo que você não ache, que às vezes te contraria, você fica chateado com alguma atitude, mas a gente tem que entender que as pessoas são diferentes da gente. Muitas vezes a pessoa não demonstra como gostaríamos que demonstrasse, mas sinta-se acolhido, abraçado, nesse momento de tristeza, de melancolia. Então, a depressão, sendo uma doença grave, precisa muitas vezes de um tratamento multidisciplinar. Psicológico, às vezes terapia, psicólogo mesmo, atividade física. O estudo da doutrina espírita ajuda muito nesse tipo de tratamento, nessa cura que a gente busca tanto, porque leva à reflexão, leva ao autoconhecimento, leva a gente a olhar para dentro e também ao nosso redor, a observar as outras pessoas
que sofrem tanto, porque às vezes a gente acha que só a gente sofre. Então é preciso olhar ao nosso redor e, além disso, acompanhamento médico também. Então isso engloba a saúde, porque alia o psicológico, o biológico e o espiritual e a medicina terrena, tudo isso. E quando a gente fala de doença, a gente fala de depressão, a gente quer cura, a gente quer tratamento, a gente quer resultado. E eu trouxe aqui 7 dicas, 7 orientações que podem minorar as consequências da depressão. São dicas rápidas que eu entendo essenciais nesse processo, nessa busca de autoconhecimento, nessa busca da cura, do tratamento que a gente precisa para ter paz, que é o que nós almejamos aqui. E a primeira dica é a autocura. Mas como que a gente se autocura? A gente se cura através do estudo da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus Cristo. A gente consegue se conhecer, observar os nossos sentimentos, as nossas fraquezas, as nossas limitações, as nossas inseguranças e, consequentemente, conseguimos fazer a tão propagada reforma íntima, que é essa, né, nossa melhoria, a nossa mudança de atitudes, mudança de hábitos. Então, como que a gente consegue fazer a autocura? Estudando e prestando atenção nos nossos sentimentos, nas nossas atitudes, mudando a nossa maneira de pensar, ressignificando, dando novo sentido aos fatos que acontecem em nossa vida, assumindo a responsabilidade pelo que nos acontece, porque nós temos o livre-arbítrio. Então a gente escolhe como reagir ao que nos acontece, não colocar a culpa nas outras pessoas e se conectar com Deus. Mudança de comportamento, ler livros novos projetos, meditação, tratar melhor as pessoas, deixar de brigar para ter razão, se ocupar em fazer o bem, ocupar a mente, ajudando as outras pessoas. Muitas vezes a gente não pode ajudar financeiramente, mas a gente pode ajudar ouvindo, com carinho, levando algo de comer, demonstrando o nosso carinho pelas outras pessoas. Então essa mudança de viver, mudança de pensamento que é lenta, gradual, mas que deve ser constante, sempre adquirindo novos hábitos, para que possamos buscar esse autoconhecimento, essa autocura. A segunda dica é a respiração consciente. Eu sempre falo da importância da respiração consciente aqui nos nossos estudos, mas é porque realmente funciona. A respiração consciente, quando a gente está angustiado, nervoso, agitado, a gente para, respira, puxa o ar pelo nariz, quantas vezes forem necessárias, que seja 10, que seja 20, até que o oxigênio, até que se oxigene o cérebro e acalme a mente, acalme o nosso coração, vá desacelerando tanto a mente quanto a nossa respiração, o nosso coração, para buscarmos o equilíbrio. Isso é de suma importância, porque nós temos um pensamento acelerado e quando a gente respira, faz essa respiração consciente, ou seja, busca a nossa mente para a respiração, prestando atenção no ar entrando e saindo, a gente interrompe esse processo de pensamento contínuo e traz a nossa mente para o agora. Então é muito importante essa respiração consciente. Terceira dica, fé. Culto do Evangelho do Lar. Quem aqui tem o hábito de fazer o Evangelho do Lar? Dê aqui seu depoimento para as outras pessoas verem como é importante o culto do Evangelho no lar. Porque a fé, ela não conhece barreiras, mas ela supera todos os obstáculos. A sua fé é extraordinária. Quando Jesus dizia, vá e não peques mais, a sua fé te curou, ele atribuía a cura das pessoas à fé delas. A fé que cada pessoa daquela sustentava. E nós podemos alimentar a nossa fé
trazer Jesus para dentro da nossa casa através do culto do Evangelho no Lar. Porque a gente tira um momento que é para se conectar com Deus, com Jesus, com os nossos mentores espirituais, com os nossos anjos guardiães e traz eles para dentro da nossa casa, traz a harmonia para o nosso lar, que é o que nós almejamos, e isso nos sustenta, isso nos dá força, isso nos dá o carinho, o alento que a gente precisa naquele momento de dificuldade. E a quarta dica é estabelecer metas alcançáveis. Quantas vezes a gente se sente frustrado porque a gente estabelece metas inalcançáveis? Tantas coisas que a gente quer fazer durante o dia que a gente não consegue fazer nada. Então quando a gente estabelece metas que a gente vai conseguir cumprir de acordo com a nossa rotina, a gente tem que trabalhar, tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar do marido, tem que cuidar da nossa saúde física, mental. Então, é preciso equilíbrio, é preciso entender que nós somos seres humanos e que a gente não consegue fazer tudo o que a gente quer. Mas a gente pode distribuir o nosso tempo proporcionalmente, cuidando da nossa mente, fazendo a nossa oração, tirando um tempo para uma leitura que seja 10 minutos, que seja 15, para algo que vá nos acrescentar, para algo que vá agregar valor à nossa vida, que vá nos ajudar, assistir uma palestra, trabalhar, fazer uma caminhada, que seja 3 vezes por semana. Então tudo isso é importante e viver aqui esse momento presente. Se você está aqui assistindo essa palestra, preste atenção, viva aqui esse momento presente. Se você vai estudar, estude, se concentre, realmente viva aquele momento presente. Aproveite o tempo, para que não tenha essa frustração diante de metas inalcançáveis. A quinta dica é a empatia. A empatia é se colocar no lugar da outra pessoa. É entender que cada pessoa é um ser único, diferente, com habilidades, com vivências únicas e nem por isso melhores ou piores, mas diferentes. Respeitar a opinião daquela outra pessoa, tentar entender por que aquela pessoa está agindo daquela forma. Às vezes a gente se magoa, a gente se frustra, fica remoendo, sofrendo por atitudes das outras pessoas, mas sem entender que às vezes aquela pessoa se passa por momentos difíceis, problemas financeiros, problemas de saúde. Então, às vezes aquela pessoa reagiu de uma forma muitas vezes grosseira, muitas vezes de uma forma que a gente não esperava, que magoa a gente, mas é preciso ter empatia, se colocar no lugar daquela outra pessoa, buscar compreender os motivos de agir das outras pessoas. Também, outra dica muito importante, a sexta penúltima dica, é mudar o foco do pensamento. Quantas vezes a gente fica num diálogo interno? A gente conversa, a gente responde prevendo acontecimentos, se ele falar isso eu vou responder isso, é um diálogo interno, a nossa mente não para. Então, quando vier esse diálogo interno, eu pergunto para você já viveu isso? Esse diálogo interno, esse momento de que a gente fica sofrendo, remoendo pensamentos confusos, contraditórios, que nem sequer existirão. E isso atribula a nossa mente, frustra frustra o nosso dia a dia, a gente fica rancoroso, a gente fica remoendo com pensamentos negativos. Então, quando vier um pensamento negativo, a gente deve mudar o foco do nosso pensamento. Não quer dizer que esse pensamento não vai existir, não tem como fazer isso. Mas a gente pode treinar a nossa mente tirando o pensamento negativo e mudando o foco desse pensamento. Por exemplo, ao invés de você ficar pensando, você vai ter um desafio novo no trabalho. Ao invés de você ficar pensando, será que eu vou conseguir? Será que isso vai dar certo? Isso vai dar problema? E já ficar antevendo, já antecipando os problemas, você muda o foco do pensamento.
Então você pensa, por que que eu não conseguiria? Eu vou dar o meu melhor. Se der errado, eu aprendo. Tudo na vida é aprendizado. Então isso é mudar o foco do pensamento. É tirar o pensamento negativo e colocar bons pensamentos, pensamentos positivos. Mudar a forma de encarar os problemas. E a sétima dica também, de não menos importância, é a atividade física. Qualquer uma, que seja uma caminhada, que seja andar de bicicleta, que seja ir na academia, dançar, se movimentar. Nós temos tantas coisas, tantas aulas no YouTube gratuitas que podem nos ajudar a movimentar o corpo, porque quando a gente movimenta o corpo, a gente libera substâncias que dão a sensação de prazer. E essa sensação de prazer nos ajuda a enfrentar esses estados depressivos. Tudo isso é de suma importância para nós conseguirmos a tão almejada cura. Essa cura que a gente almeja através de bons pensamentos, através de atividade física, através de psicólogo, através de terapia, através de mudanças de comportamentos. Então nós podemos perceber que nós conseguimos muitas vezes, através de mudanças simples de comportamento, mudar radicalmente a nossa vida. Com mudanças de pensamentos, com mudanças de hábitos, com boas leituras, com pensamentos positivos, com atividade física, são comportamentos simples que mudam a nossa vida. Mudam radicalmente a nossa maneira de enxergar o mundo. Nós reagimos diferente a partir do momento que a gente sente empatia pelo próximo, a partir do momento que a gente começa a oxigenar o nosso cérebro através da respiração consciente. Então eu convido você, nesse momento, a analisar as suas atitudes. Verifique lá no fundo o seu dia a dia. Verifique quais são as suas atitudes. Se as suas atitudes, elas te levam a um estado depressivo ou elas têm te levado a um estado de bem-estar. A sua forma de agir, de encarar os problemas, tem te prejudicado? Pense um pouco, analise. Bom dia, Nádia, bom dia, Ivaneide. Se a sua resposta for positiva, se essas atitudes, se o seu modo de agir estão te prejudicando, eu te convido à mudança. Comece já a mudar a sua rotina, com mudanças de pensamentos, com a positividade, com a meditação, com a prática de uma atividade física e principalmente através da oração, da fé. Mudança de hábitos, leitura de bons livros, a prática da gratidão antecipada, da gratidão por tudo. Olhar ao seu redor, ver como a vida é bela, como nós devemos ser gratos por termos saúde, por termos os nossos familiares por perto, por não termos muitas vezes perdido o emprego, tantas pessoas desempregadas, tantas pessoas nos hospitais, tantas pessoas sofrendo para respirar. Então nós devemos ser gratos, inclusive pelo ar que nós respiramos, pela possibilidade de respirar naturalmente sem a ajuda de aparelhos. Então tudo isso nós precisamos nos conscientizarmos. É fácil? Não. É gradativo. Toda mudança de comportamento, ela é lenta, ela é gradativa, mas deve ser constante. Todos os dias essa busca por melhoramento, por evolução e não ficar ansioso para deixar de ser ansioso, para deixar de ser depressivo. Então são atitudes simples que nos faz libertar desse barulho, dessa ansiedade, dessa expectativa e desfrutarmos o momento presente. Viver ansiosamente de forma depressiva nos tira muito mais do que a paz de espírito, nos tira o prazer de viver. Então por isso é tão importante nós nos conscientizarmos e buscarmos mudar as nossas atitudes.
E nesse momento de reflexão, onde você está analisando as suas atitudes, os seus hábitos, os seus comportamentos, eu te convido mais uma vez a fechar os olhos, agradecendo por esse momento de aprendizado. E essa energia boa que sai daqui, que ela te enlace, que ela te envolva e que ela seja irradiada para a sua casa ou para esse lugar que você está agora. Que você viva aqui esse momento presente agradecendo por cada minuto da sua vida, porque o presente é um verdadeiro presente de Deus. Agradecemos, Senhor, pelo dom da vida, por respirarmos, pela nossa saúde e pedimos proteção, amparo e força para conseguirmos enfrentar todos os obstáculos que porventura surgirem. Que assim seja. Muito obrigada a todos vocês, que vocês tenham um excelente final de semana. Fiquem com Deus.